tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Vamos falar com a Dai. Desde já inscreva-se, ative o sininho de notificações, deixe seu like, seu comentário, sua opinião e participação. Já tem vídeo aqui no canal falando sobre ansiedade, depressão, estresse. E aí, com a pandemia, esses assuntos estão muito em alta, porque nós estamos tendo o isolamento social, o medo do amanhã, o medo que gera ansiedade, o medo que trava. Então, nós vamos falar, sim, sobre medo e ansiedade novamente, focando em entender e avaliar como que ele pode estar influenciando na sua vida e como você pode criar mecanismo para enfrentar e superar. O medo é um sensor natural primitivo capaz de detectar ameaças e perigos do ambiente. Ele serve no ser humano como um filtro, um mecanismo de defesa. Estou com medo, logo penso se aquilo trará alguma consequência positiva ou negativa. O problema do medo virar uma patologia é você deixar de fazer algo por medo, e aí vira um medo patológico. Não um medo de colocar na balança, faço ou não faço, posso ou não posso. O medo, ele pode sim extrapolar a dose e virar uma patologia. E aí você deixa de viver situações e sentir emoções e experiências por um medo do futuro. E aí vem a ansiedade, que é o medo do futuro. Deixa de fazer algo ou fica extremamente ansioso para algo que está por vir. Então, ambos andam juntos e a gente precisa sim ter um filtro, colocar na balança, ver se está sendo patológico ou não. Porque é natural todo ser humano ter um pouco de ansiedade, ter um pouco de medo diante a mudanças, diante de situações novas. Porém, a gente precisa desse filtro, a gente precisa de pesar e colocar na balança para ver se está sendo patológico ou não. 1/5 da população já presenciou algum tipo de transtorno, ou um medo exagerado, ou uma ansiedade generalizada. Então, assim, é muito comum e aí a gente precisa filtrar até que ponto está fazendo bem, até que ponto é uma reação natural e até que ponto está atrapalhando a nossa vida, a nossa rotina. A crise de pânico e a crise de ansiedade, elas são coisas diferentes, porém ambas causam sofrimento. E aí a gente precisa entender os gatilhos que levaram a ter a crise, quais são as crenças que a gente tem e o que a gente acredita, quais os comportamentos e como que a gente enfrenta esses problemas. A gente faz terapia, a gente faz tratamento com psiquiatra, a gente nega a situação. Como que é diante da crise? Quando eu tenho a crise, quais são os meus pensamentos recorrentes? Quando estamos diante de uma crise, a gente não consegue ver os fatos com clareza. E aí, geralmente, o nosso pensamento fica acelerado, fica agitado, a gente tende a pensar coisas negativas. Então, é importante, desde já, você criar os seus rituais de enfrentamento, de como vou lidar com a crise. Ter o plano A, o plano B, o plano C. Você tem que se fortalecer para quando a crise acontecer, você não ficar simplesmente cego e desesperado. Não sei quem que eu vou buscar, não sei para quem ligar, não sei o que fazer. E hoje eu vou trazer algumas dicas para você colocar em prática diante da crise. Então, desde já, você já vai memorizar para se algum dia tiver a crise, você aplicar essas técnicas. Não quer dizer que vai funcionar para todo mundo, cada um vai encontrar o seu filtro, o que vai ser melhor, o que vai funcionar de forma melhor. Porém, é bom você saber o que fazer, até mesmo para ajudar o outro, caso seja solicitado. O método é o método desarme, onde cada letrinha da palavra desarme significa um comportamento, uma atitude que vamos ter. Então, se você é uma pessoa que tem muitas crises, coloca na geladeira essa palavra desarme, coloca no seu guarda-roupa, prega um papelzinho na porta, cola ali e deixa isso como um ponto fixo de apoio. E eu vou explicar o que cada palavrinha significa. Então, o que fazer na hora da crise? O método desarme vai te ajudar a enfrentar a crise, a enxergar de forma mais clara. Pegue um papel e uma caneta e tome nota. Desde já, você pode escrever a palavra desarme
colocar na sua geladeira ou colocar no seu guarda-roupa um ponto fixo que você identifique diante da crise. Geralmente eu tenho crise mais no quarto, mais em casa, na sala, no trabalho. Então coloca essa palavra lá no seu computador, porque eu vou te falar o que cada letrinha significa, para você começar a olhar com outros olhos. A palavra desarme quer dizer o quê? Desarme a sua crise, enfrente a sua crise. Mas você precisa saber o que fazer, porque na hora a gente fica cego, a gente fica desesperado. Então, nós precisamos entender e aceitar onde a letra D significa delicadeza, gentileza. Você deve olhar para a sua crise com delicadeza, com gentileza. Porque geralmente quando a gente está muito ansioso, ou descontando na comida, ou descontando sendo e tendo comportamentos agressivos, a gente se culpa. A gente fala, ai que merda, eu sou ansiosa mesmo, não sei o quê, não sei o quê. Tenta brigar com a própria crise. E aí, em vez de amenizar, você está aumentando, intensificando, potencializando ela. Então, tenha delicadeza com a sua crise. Respeite aquele momento de crise, não brigue, entenda, aceite e enfrente de forma leve. Então, nesse método desarme, a letra D significa delicadeza, gentileza, entender a crise. O S representa as sensações físicas, de você tentar entender e mapear o que está sentindo, o que está ouvindo, o que está vendo. Eu estou sentindo frio, fome. Qual é o meu paladar daquele momento? Como que anda a minha audição? Eu tendo a ouvir mais coisas? Ou eu fico intolerante a barulhos? Como que é diante da crise? Eu gosto de ligar para alguém, eu consigo ouvir uma palestra? Ou como que está a minha audição naquele momento da crise? Como que está o meu paladar? O que que eu estou sentindo? É você parar para ver a sua sensação, as suas sensações fisiológicas mesmo. Onde o A da palavra desarme significa anotar. Anotar tudo que vem na cabeça, os pensamentos negativos, os pensamentos que me causam ansiedade, o que foi gatilho para aquela crise, o que eu interpreto como gatilho, anotar tudo. Nem que seja só para descarregar aquele momento ali no papel, aquela raiva no papel, aquele ódio no papel, aquele sentimento negativo no papel. Ah, mas o que eu vou fazer com esse papel? Você pode simplesmente, depois que a crise passar, querer jogar fora, querer queimar, ou até mesmo levar para terapia, para tratar com o seu terapeuta, ou mostrar ao seu psiquiatra. Enfim, você vai saber o que fazer com ele. Pelo menos você já descarregou parte da emoção ali no papel. Então, o A é anotar. Tem gente que relata, mas eu não gosto de anotar. Mas é uma ferramenta que naquele momento vai funcionar para você. Então, faz de forma leve, como um checklist. Coloca uma agendinha perto na beira da cama, se as suas crises geralmente são à noite. Ou então sempre tem um papel, um bloquinho de notas ali com você. Tive crise no trabalho. Anota. Coloca um papelzinho, anota, ansiosa, por quê? Ansiedade, por quê? Tô pensando no trabalho que eu tenho que entregar tal dia. Anota, trabalho tal dia. O que eu tô sentindo? O que tá vindo recorrente na minha mente? Anota, porque depois você vai trabalhando e lidando com aquilo, interpretando de outras formas. Porque se você simplesmente fugir do problema, não anotar e simplesmente esquecer, você não vai estar enfrentando o seu medo, você não vai estar enfrentando a sua crise. E quando ela volta de forma intensa. Porque você não trabalhou aquela crise daquele momento, você não anotou, você não percebeu ela de forma intensa, você não trabalhou em cima dela. E aí novas crises vão surgir e vão vindo com intensidade maior, porque você não está trabalhando cada crise, você está deixando acumular. Então essa dica de anotar é muito importante. O R da palavra desarme significa respiração diafragmática, que é o quê? Você contar as respirações, você entender a sua respiração, você focar na respiração. E tem vídeo aqui no canal falando sobre respiração, sobre como fazer, eu faço a contagem. Existe N vídeos ensinando a fazer vários tipos de respiração. Eu sei que agora parece besteira, mas diante da crise, você parar e focar na sua respiração ajuda muito.
Porque geralmente, na hora da crise, a gente nem respira, né? Já vai agindo por impulso, já vai não conseguindo mesmo respirar, às vezes falta o ar. Crise de ansiedade, muita gente relata que o sintoma principal é a falta de ar. E é justamente por não treinar a respiração, não focar na respiração. Então, vamos focar na respiração, vamos tentar fazer outras técnicas de respiração. O M da palavra desarma significa musculatura relaxada. Geralmente, diante da crise, a gente trava tudo. Trava a respiração, trava o pensamento, às vezes age por impulso, fica muito irritado, muito nervoso, falta o ar. E aí a nossa musculatura fica toda travada. E aí quando eu tenho consciência da minha crise, eu estou em crise, eu preciso enfrentá-la, eu vou respirar, eu vou relaxar. E aí você começa a fazer alguns movimentos, um alongamento, focando na respiração e na musculatura. Automaticamente você vai relaxando, tirando o foco da crise e focando o quê? Na sua musculatura, na sua respiração. E aí já anotou tudo que estava de negativo, já fez todas as outras dicas que eu dei. E aí quando você vai perceber, você já está mais calmo, mais tranquilo, conseguindo enxergar a sua crise com outros olhos. E aí você para entender e interpretar quais foram os gatilhos daquela crise e o que você pode fazer para melhorar, para enfrentar, para deixar que ela não aconteça mais com tanta frequência. A da palavra desarme também significa ajuda. Tenha sempre um porto seguro, tenha sempre um ponto de apoio, uma pessoa que já saiba do seu problema, que você confie, que você possa ligar, desabafar ou mandar uma mensagem, uma pessoa que te olhe realmente como todo, que saiba te acolher. Claro que você não vai ligar todo dia para essa pessoa para desabafar, não, mas só de você saber que ela tá ali e que ela tá ciente do seu problema já é um alívio. Às vezes a gente só de saber, a gente nem liga, mas só de saber que tá ali já é o conforto que a gente precisa naquele momento. Eu sempre me coloco à disposição dos meus pacientes em caso de crise, em caso de urgência e emergência. Porém, a maioria não chega a me ligar, porque fica com vergonha. Mas por quê? Porque tem as técnicas na mão. Eles tentam trabalhar a respiração, a musculatura, o pensamento positivo, anotar os pensamentos. E aí conseguem segurar até a próxima sessão. E aí na próxima sessão eles me falam: ai, Dai, quase te liguei, tive a crise, foi assim, assim, assado. Eu vi que o que intensificou a crise foi isso, isso e isso. O gatilho dessa crise foi a briga que eu tive no emprego, o desentendimento que eu tive com a minha mãe. Então, eles já chegam na terapia trazendo todas as respostas. Mas por quê? Porque eu deixo claro que existem as técnicas, eles precisam colocar em prática. Não dá somente para ignorar o problema, ignorar a crise, não tentar pensar e entender o que sentiu, o que ouviu, quais os pensamentos recorrentes. Então, eu treino os meus pacientes para aprenderem a lidar com a crise deles, entender como que ela se manifesta, quando que ela se manifesta, como que acontece e o que eles podem fazer como um mecanismo de defesa para enfrentar ou aliviar essa crise. Mas nunca deixar para lá ou nunca ignorar, porque aí você só está intensificando os problemas, você só está somatizando. E o nosso corpo fala, a gente vai somatizando, daqui a pouco tá com dor nas costas, com enxaqueca, não consegue dormir. O nosso corpo, ele dá sinal. Então, a gente tem que entender os nossos sentimentos, as nossas emoções, para não deixar somatizar e atrapalhar a nossa vida. Resumindo, se você tem medo de alguma coisa muito presente, ou se você tem crises de ansiedade muito frequentes, tenta enfrentar, entender e aceitar. Primeiro você aceita, depois você entende, depois você enfrenta. E aí é nesse enfrentamento que você se fortalece. Um exemplo muito comum é o medo de falar em público, por exemplo. A gente tem medo de falar em público, fica com vergonha, porém esse medo não pode me travar. Eu vou lá, eu pego, eu faço e aconteço. E aí esse medo eu faço o quê? Eu enfrento, eu crio estratégias. Esse medo não me atrapalha de enfrentar o desafio.
O medo, ele é até bom, porque ele consegue dosar um pouquinho até onde eu posso ir, até onde eu não vou, se eu tenho que me preparar mais, se eu tenho que me preparar menos, se eu estou pronta. Então, é bom sentir medo, é bom ter um pouquinho de ansiedade, só não podemos deixar ele se extrapolar. Então, temos sempre que enfrentar e questionar até que ponto está sendo bom para minha vida e até que ponto não está sendo. Vou deixar como bônus um dever de casa. Em um ambiente tranquilo, você fecha os seus olhos, foca na sua respiração e tenta imaginar o seu velório. Você morreu hoje. O que você colocaria na sua lápide? Aqui jaz uma pessoa que foi muito amiga. Aqui jaz uma filha dedicada. Aqui jaz uma pessoa que conseguiu juntar dinheiro e chegar onde quis na vida. Aqui jaz uma pessoa que conseguiu a casa e o carro do ano. Esse exercício foca em quê? Em você trabalhar as suas emoções, se enxergando de fora e pensando em como está, como que você está hoje. Você atingiu os seus objetivos? Você consegue falar sobre as suas emoções? A gente vendo de fora, a gente consegue interpretar coisas novas, entender emoções que talvez você ainda não deixou vir à tona. Então, quando a gente fala da nossa lápide, por exemplo, é como se você não estivesse mais aqui na sua vida. E aí você retoma a rédea. Então, o que você colocaria na sua lápide de hoje? Outro exercício, também nesse ambiente tranquilo, com os olhos fechados, focando na respiração, é você se imaginar no seu velório. Você está indo no seu velório ver o que as pessoas estão falando de você. O que você enxerga? O que as pessoas falam de você? Não é que a gente se importe com o julgamento, não é isso, mas é para você enxergar e interpretar, porque você que está conduzindo isso tudo. Eu estou indo no meu velório, aí minha mãe vai estar lá do lado, meu irmão. O que as pessoas falariam de mim? Esse exercício te faz também focar nas suas emoções, em como você está conduzindo a sua vida, e aí você toma ela como centro e avalia. Eu sou muito ansiosa, muito agitada, eu tenho muito medo das coisas, eu estou deixando de viver experiências. E aí a gente tem que realmente pensar que a gente nasce, cresce, reproduz e morre, né? A gente aprende lá na 5ª série, na 4ª série, na 3ª série. E aí, como que você está levando a sua vida? Você está levando do jeito que você tem que levar? Do jeito que você quer levar? Do jeito que você sonha em levar? O que falta? Então, vamos trabalhar as emoções, entender as suas crises, as suas fraquezas, entender também as suas fortalezas, os seus pontos positivos, porque o ser humano, ele é complexo, e se a gente começa a se questionar, entender, enfrentar os medos, a gente consegue sim levar a vida de forma mais leve. Nesses tempos tão difíceis de isolamento, de muitos questionamentos, muito medo do incerto, da doença, da saúde em si. Muitas pessoas desenvolveram ansiedade, crise de pânico. Então, para você enfrentar isso tudo, você precisa entender o que você está sentindo, avaliar o que você pode fazer para você, em prol de você, da sua saúde mental. Então, eu espero ter contribuído com vocês. Se vocês se sentirem à vontade, façam um exercício, deixe aqui no comentário como que foi a experiência. E a sua experiência vai contar muito aqui no canal. Grande beijo e até a próxima. Não deixe de se inscrever, deixar seu like, ativar o sininho de notificações e compartilhar com os amigos. Até a próxima!